Tecnicamente, o termo insuficiência cardíaca, ele abrange inclusive muito mais do que esse termo coração crescido ou coração inchado. Os dois, de uma maneira mais popular, eles têm a mesma significação, que representam, na verdade, um dos espectros, uma das formas de apresentação da insuficiência cardíaca, que é a cardiopatia dilatada, que aí é quando o coração dilata, quando ele cresce, e aí é visto na radiografia e em outros exames com um tamanho aumentado, e a gente costuma chamar popularmente de coração crescido, mas não é a única forma de insuficiência cardíaca. Esses dados que você falou aí no começo do Ministério da Saúde, eles são realmente alarmantes, e a insuficiência cardíaca tem um papel muito grande nisso. Por quê? Porque, na verdade, a gente costuma chamar a insuficiência cardíaca da via comum final de todas as demais doenças que afetam o coração. O que é a via comum final? É uma rua principal por onde todas as doenças do coração vão passar em algum momento, se a gente não conseguir tratar antes. Então, se eu não tratar bem uma hipertensão, ela vai passar para a insuficiência cardíaca em algum momento da vida. Se eu não tiver cuidado de tratar adequadamente o infarto, a gente tem que fazer o possível para evitar que o infarto aconteça, mas se ele aconteceu e a gente não tratar adequadamente, o inevitável é que o paciente vá desenvolver em algum momento insuficiência cardíaca. Alguém que tenha doença de Chagas, que muitas vezes a gente confunde, acha que coração crescido e coração inchado e insuficiência cardíaca quer dizer apenas doença de Chagas, mas doença de Chagas, na verdade, é apenas uma das possibilidades, uma das causas de insuficiência cardíaca. Quem tem doença de Chagas, se a gente não cuida, desenvolve insuficiência cardíaca. Quem tem infecção no coração, quem tem problema de válvula, quem tem algumas doenças reumatológicas, se a gente não tiver um determinado cuidado, elas eventualmente vão se desenvolver e se transformar em insuficiência cardíaca. Então, se a gente chama de via comum final, eu diria que é a nossa Coronel Martiniano zona, assim, que se a gente não tiver cuidado em algum momento, a gente vai estar passando por lá. Então, a gente tem que atentar, e exatamente porque esses dados que você mostrou, eles são muito alarmantes. As doenças do coração, elas são a principal causa de mortalidade. Uma morte a cada 40 segundos, pra você ter noção. Enquanto Alguém já morreu. Enquanto eu estava falando aqui essa introdução, houve já uma morte no país, no Brasil, né, por doenças do coração. E em maior ou menor grau, essas mortes costumam estar correlacionadas à insuficiência cardíaca. Então é uma coisa que a gente tem muito o que comentar, a falar, e tem que ser tratado mesmo, e tratado com seriedade, porque às vezes a gente até não tem um estigma tão grande como tem com outras doenças, como HIV, AIDS, como câncer, né? Porque é muito estigmatizante e parece que está sacramentada a morte daquela pessoa que desenvolve um câncer, quando na verdade não é bem assim. Ou a pessoa que tem HIV, AIDS, fica aquele olhar diferente das pessoas: vixe, coitado, ele está com HIV, vixe, coitado, ele está com AIDS. E muitas vezes a pessoa tem insuficiência cardíaca. Não é que eu queira que as pessoas olhem ele e que ele seja visto como um coitado, mas que a gente tenha atenção também, porque é uma doença grave. Às vezes, não, tem um coraçãozinho crescido, então tá certo. Enquanto o outro, não, ixi Maria, tem um câncer, meu Deus, e agora? E quem tem insuficiência cardíaca, que muitas vezes pode levar à morte mais rápido do que um câncer, dependendo dos tipos de câncer. Doutor Wander, e para quem está em casa nos ouvindo, por exemplo, como é que ele pode detectar se ele tem insuficiência cardíaca? O cansaço, por exemplo, é o principal sinal de alerta? É um dos principais sinais de alerta, né? O que é, na verdade, a insuficiência cardíaca? Para a gente entender por que ela causa cansaço, né? A insuficiência cardíaca, o nome já está dizendo, insuficiência é quando você não consegue ser suficiente, você não consegue ser capaz. E cardíaca é do coração. Então, quando o coração ele não consegue ser capaz de fazer o que ele faz, a função dele, a gente não vai entrar aqui em mecanismos fisiológicos, que o coração secreta alguns hormônios, a gente não vai entrar nesse setor. Então, no geral, a função principal do coração é distribuir sangue. Por meio do sangue vai alimento e oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo. Quando o coração ele não tem essa capacidade, né, não é que não tem, ele vai perdendo essa capacidade, ou ele tem que trabalhar isso às custas de muita pressão, que a gente chama de insuficiência cardíaca diastólica. Você desenvolve essa síndrome clínica, que é um conjunto de sinais, um conjunto de sintomas que apontam
para o coração que não está funcionando adequadamente, não está conseguindo distribuir o seu sangue o sangue adequadamente para todas as partes do corpo. A queixa mais óbvia e mais comum é de cansaço mesmo. Por quê? Porque, em geral, a insuficiência cardíaca acomete mais o lado esquerdo do coração, que são as câmaras esquerdas, o átrio e o ventrículo esquerdo. Essas câmaras, elas recebem o sangue que vem oxigenado de dentro dos pulmões. Então, na circulação, o sangue passa, chega no pulmão, oxigena, recebe ar, depois volta para o coração esquerdo, e aí ele distribui, bombeia o sangue para o corpo todo. Quando essa parte do coração esquerdo ela está insuficiente, ela não consegue trabalhar direito, esse sangue ele fica represado dentro do pulmão. A pressão dentro dos capilares, dentro do sangue no pulmão aumenta, e aí a queixa principal que você vai ter é cansaço. Mas existe uma série de outras queixas que podem estar correlacionadas com isso. Edema de membros inferiores, por exemplo, o inchaço nas pernas e nos pés pode ser um sinal de insuficiência cardíaca. Muitas vezes a insuficiência cardíaca mais avançada, ela promove tontura. Não quer dizer, a gente sempre alerta aqui, não quer dizer que toda tontura é insuficiência cardíaca, né? Não quer dizer que todo pé inchado, mas pode ser um alerta, né? Tonturas, às vezes desmaios, você não conseguir fazer exercícios físicos, ou então fazer mesmo as suas atividades do dia a dia, porque se sente mal ou se sente cansado, isso pode ser um alerta para a presença de insuficiência cardíaca. Nós temos aqui um ouvinte que quer fazer uma pergunta por telefone. Eu falo com quem? Bom dia. Alô? Falo com quem? Bom dia. O Ivanildo de Equador. O Ivanildo de Equador, pode ficar à vontade, qual a sua pergunta? Minha pergunta é o seguinte: eu comecei a sentir muita dor nas juntas, aí o médico exigiu um exame de sangue, um PCR. Então deu um reativo a 12. Eu gostaria de saber se isso é perigoso para o coração. E aí, doutor? Como é o nome dela? Desculpa. Ivanildo. O Ivanildo de Equador, né? Tá bom. Oi, Ivanildo, bom dia. Essa PCR é uma proteína que a gente chama de proteína C reativa. Ela é um marcador de atividade inflamatória, certo? A gente sabe hoje em dia que quando essa substância ela está aumentada cronicamente durante muito tempo, ela pode ser deletéria ao coração, mas não quer dizer necessariamente de que porque ela está nesse momento aumentada em você que está sentindo uma queixa mais relacionada com as juntas, com a dor nas juntas, não quer dizer que isso vai afetar de imediato o seu coração. Normalmente, quando ela está afetada só em estados agudos, você está com a gripe, você está com artrite, você está com alguma outra coisa que promove um aumento rápido e também que melhora rápido, isso não promove nenhum dano ao coração. Agora, essa mesma proteína C, quando ela está aumentada cronicamente de muito tempo, você pode desenvolver algum problema cardíaco, mas não acredito que seja o seu caso pelo que você está dizendo. Nós estamos aqui também transmitindo aqui pelo Facebook, não é? E algumas perguntas, né? Algumas estão até reclamando aqui porque quando eu vou atender o telefone acaba até atrapalhando a sua resposta. Abraçar aqui a Neta Dantas, a Luana Torres, né? Deixou aqui para o nosso WhatsApp, né? Doutor, o ouvinte quer saber o seguinte: problema reumatológico tem a ver com coração crescido? Pode ter, né? Embora não seja a causa mais comum, talvez seja a quinta, sexta ou sétima causa aí, mas algumas doenças reumatológicas elas podem realmente desenvolver insuficiência cardíaca, como lúpus eritematoso, dermatomiosite, esclerodermia. Existem algumas doenças reumatológicas que cronicamente podem levar a isso. O lúpus é de longe a causa mais comum, que está envolvida com o coração, mas não é a mais comum, certo? As artrites e artroses que a maioria da população tem aí no joelho, nos tornozelos, na coluna, também não é bem assim, tá certo? Não é por isso daí que o coração vai estar necessariamente afetado. Agora, tem uma coisa que pode afetar o coração, o uso excessivo, abusivo de anti-inflamatórios não esteroidais, o uso sem recomendação médica de anti-inflamatório. Todo mundo que pega aquele diclofenaco, aquela nimesulida, aquele Voltaren e começa a tomar sem um bom acompanhamento médico, sem uma dose adequada, e por muito tempo você pode ter problemas no coração no futuro.
Você falou na questão do inchaço, né? Você falou na questão da perna. Agora, qualquer parte do corpo pode ficar inchada? O edema, o inchaço da insuficiência cardíaca é um edema gravitacional, né? Então ele tende a se acumular mais nas regiões mais baixas do corpo. Então ele começa nos pés, depois ele vai ascendendo, passa para as pernas, joelhos, e aí em casos mais avançados você pode chegar até o abdômen. Por exemplo, o paciente ter a parede abdominal, né, a pele mesmo da barriga é demasiada, ou até mesmo dentro da cavidade abdominal você também ter acúmulo de líquido, que a gente chama de ascite. Falamos aqui nas causas, né, nos sinais, e o tratamento, como é que se trata a insuficiência cardíaca? Infelizmente, a gente não tem um tratamento definitivo para a insuficiência cardíaca, como a gente tem, por exemplo, um antibiótico que pode tratar uma pneumonia e você para de tratar, toma um remédio para tratar uma infecção de urina ou uma pneumonia. Depois de 10 dias parou, resolveu e pronto, e acabou-se. Infelizmente a gente não tem isso. O tratamento da insuficiência cardíaca envolve um leque amplo de opções e de possibilidades que a gente deve fazer mão. Uma delas é a dieta adequada para os pacientes, tá certo? Não podem exagerar muito no sal, porque o sal retém água, tá certo? E essa retenção de água promove o edema e muitas vezes é o precipitador de algumas crises de cansaço no paciente. Reabilitação cardíaca, tá certo? Quando você está descompensado, o que é reabilitação cardíaca? É a prática de exercícios físicos acompanhados, tá certo? E regrados para aquela doença, para aquele estágio da doença que o paciente tem, porque a gente classifica a insuficiência cardíaca em alguns estágios. E esses estágios têm a ver com a presença ou não de sintomas, com a resposta ou não ao tratamento que a gente implementa e com esses sintomas, com que ponto eles desenvolvem. Se o paciente não tem sintomas, né, ele tem apenas os fatores de risco, a gente chama ele de classe A. Se ele já tem a doença, por exemplo, a gente faz um ecocardiograma e descobre que ele já tem a doença, a insuficiência cardíaca, mas ele também não tem sintomas ainda, a gente chama ele de classe B. Se ele tem o ecocardiograma e já começa a desenvolver os sintomas, ele passa a ser classe C. E se ele tem os sintomas, tem os exames e mesmo depois de todo o tratamento a gente não consegue melhorar a qualidade de vida dele, a gente chama de insuficiência cardíaca refratária, que é a classe D. Dentro dessa classe C que eu falei, que é a mais comum, que tem os sintomas, aí você distribui em classe 1, 2, 3 e 4, onde a 1 ele tem os sintomas só quando ele faz um grande esforço, vai subir 3 andares de escada, aí é que ele sente um pouquinho de cansaço, né? A classe 2, que é quando você faz os esforços mais do dia a dia, habituais, vou ali pegar um lixo, levo lá para fora, vou arrastar um móvel dentro de casa, fazer alguma coisa mais natural do meu dia a dia e sinto cansaço. O 3, que é aquele que sente cansaço aos mínimos esforços, vou escovar um dente, vou tomar um banho, vou vestir minha roupa, eu já me sinto cansado, já tenho que estar parando para poder fazer isso. E olhe a que ponto chega o comprometimento da qualidade de vida de uma pessoa que tem insuficiência cardíaca. Chegar numa classe 3, não conseguir escovar os dentes direito, tem que ter ajuda para tomar banho, como acontece muitas vezes. Então, a gente tem que ter atenção a isso, a seriedade da doença. E a classe 4, que é aquela que tem, geralmente, indicação, inclusive, até de hospitalização para você tentar reverter a situação, que é o paciente que tem cansaço sem repouso. Ele não está fazendo nada, ou não é que não está fazendo nada, não está fazendo esforço nenhum físico. Eu e você aqui, sentados como nós estamos, se a gente tivesse cansado aqui por insuficiência cardíaca, seria insuficiência cardíaca classe 4. E a pessoa, por exemplo, que não bebe, não fuma, ele pode ter o coração crescido? Infelizmente, mesmo assim, ele pode. As recomendações são de que não se beba e não se fume. Por quê? Porque o álcool, por exemplo, a ingestão de mais de 90 gramas de álcool por dia, certo? Durante mais de 5 anos é um fator de risco para desenvolvimento da insuficiência cardíaca, porque existe uma doença que a gente chama, doença horrorosa, o nome é horroroso, mas é até para assustar mesmo. Agora eu vou assustar, chama miocardiopatia alcoólica, que é a insuficiência cardíaca que se desenvolve pelo consumo excessivo de álcool. Essa doença, ela acontece com a exposição crônica, prolongada e excessiva a uma grande quantidade de álcool. Então isso pode desenvolver. Então aquele que não bebe, ele já está tendo um fator de risco a menos. Não quer dizer que, porque eu não estou bebendo, eu estou livre de todas as formas de insuficiência cardíaca, mas eu estou livre de uma delas pelo menos. O cigarro
por outro lado, não existe uma palavra horrorosa dessa como miocardiopatia pelo tabagismo, a gente não tem, mas o tabagismo é fator de risco para uma das principais doenças que levam ao desenvolvimento da insuficiência cardíaca, que é a doença coronariana. Então, paciente que tem angina, que tem infarto, o tabagismo é um dos grandes fatores de risco. Então, não beber e não fumar certamente contribui para que você não desenvolva algumas das formas, mas existem outras, né? A hipertensão arterial, por exemplo, que a gente já comentou em outros programas aqui, é uma das principais causas de desenvolvimento de insuficiência cardíaca. A doença coronariana talvez hoje desponte como a principal causa de insuficiência cardíaca. No nosso meio, como é um meio endêmico, a doença de Chagas é muito prevalente. Então, nos Estados Unidos e em outros países que a gente chama de desenvolvidos, eles têm uma prevalência menor, mas aqui no Brasil existe uma prevalência grande de doença de Chagas, que desponta também como uma das principais causas. Cardiomiopatia periparto, existe isso, sabia? Durante o período final da gravidez da mulher, durante o período do parto especificamente, e nos primeiros dias após o parto, pode haver o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Infelizmente, isso independe da vontade da mulher, do que ela faça, são reações do próprio corpo dela que acabam desenvolvendo isso. Então, para essas pessoas, aquela taça de vinho não está sendo Não, aquela taça de vinho que a gente falou, aquela taça de vinho é um consumo moderado. Aquilo ali jamais chegaria, uma taça de vinho, como a gente sempre recomenda, em quantidades moderadas, nunca chegaria aos 90 gramas de álcool. 90 gramas de álcool aí, pra gente ter mais ou menos uma ideia, seria de 180, 1.800, seria 3 garrafas de cerveja por dia. Então a gente recomendou que era uma latinha, no máximo 2 latinhas de cerveja por dia, não dava mais do que isso. De preferência a taça de vinho, né? De preferência a taça de vinho, que ainda tem outros componentes que fazem bem. Tem mais ouvinte conosco, falo com quem? Bom dia. Alô, bom dia. Acho que o ouvinte caiu a ligação, né? Tem várias perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Marcos Dantas, por favor, pergunta ao Dr. Vander. Quais os problemas de uma pessoa que fez angioplastia se submeter a uma outra cirurgia, tipo uma cirurgia de vesícula? Essa pessoa já tem a idade avançada. Pronto. Isso daí é até um assunto que a gente chegou a comentar eu e você sobre pra gente abordar aqui, né? Que é a avaliação cardiológica pré-operatória, que a gente costuma chamar de risco cirúrgico, né? Quais são os problemas que a pessoa pode desenvolver? Como essa pessoa necessitou de uma angioplastia, quer dizer que ela tem a doença coronariana, né? Ela tem a angina ou ela teve algum infarto. Uma das duas ela teve. A gente chama de doença aterosclerótica coronariana, que é a deposição de gorduras, placas de gordura, dentro das coronárias, certo? Se ela teve essa doença, na verdade, Marcos, ela não é uma doença localizada, onde você chega e aponta aquele local, né? Ela é uma doença costuma acometer todas as coronárias de maneira difusa. O que a gente faz ao colocar a angioplastia é tratar o local onde está mais grave, certo? Aí você vai ali, passa o stent, que você dilata e diminui aquele grau de obstrução, mas isso não quer dizer que você nunca mais vai precisar tomar nenhum remédio, fazer nenhum tipo de acompanhamento ou de tratamento medicamentoso. Então, se a pessoa continua com a doença, porque a doença ela é difusa, eu tratei apenas a pior parte, porque aquela era a que mais arriscava a vida da pessoa naquele momento. Então, se eu tratei com a angioplastia a pior parte, mas as outras continuam doentes, tanto é que eu tenho que tomar uma série de medicações, então a gente tem que ter atenção, porque essas outras partes, elas também podem resultar em alguma complicação. Quando ele pergunta qual é o tipo de complicação, existem algumas complicações que podem acontecer ao uma pessoa com angioplastia se submeter a uma cirurgia da vesícula. Ela pode vir a ter um infarto, ela pode piorar, se ela não tinha angina, ela pode desenvolver arritmias. Isso não pela angioplastia, entenda, não é a angioplastia que fez isso, é a doença que a pessoa tem, que necessitou de angioplastia e que pode ainda continuar aí. Isso é uma avaliação cardiológica pré-operatória que normalmente os cirurgiões sempre solicitam, um risco cirúrgico, vai conseguir dar conta de avaliar bem. Quanto mais próximo for a cirurgia que ela quer fazer, no caso de vesícula, da angioplastia, mais arriscado porque o corpo ainda está se adaptando àquele ambiente, àquela situação nova, pode ser mais arriscado. Se a angioplastia foi há 10 anos, 15 anos e agora está para fazer e estava tudo bem esse tempo todo, é mais provável que não haja problemas, mas isso só é definido de fato numa consulta com avaliação para o risco cirúrgico. Tem outra pergunta, bom dia, gostaria de saber se é normal quando se faz a academia, principalmente a musculação, o coração ficar muito acelerado.
O coração, ele precisa acelerar em resposta a uma necessidade que o corpo tem. Então, se você está trabalhando mais os músculos do seu corpo, esses músculos, eles estão necessitando de mais oxigênio para funcionar. Então, eles estão requisitando mais sangue e como a função do coração é distribuir sangue, ele vai ter que acelerar, certo? A definição de se isso é normal ou não, a gente só consegue saber medindo a frequência cardíaca nesse momento. Se essa frequência cardíaca estiver além de um determinado ponto, realmente pode ser que se trate de algo anormal, mas ela precisa aumentar. Não quer dizer que eu faço a academia, não sinto meu coração aumentar, tá tudo bem. Às vezes não. Às vezes você faz academia, seu coração não acelera. Isso é um marcador, né? É um sinal de alerta, porque pode ter alguma coisa, que o coração não acelerar em resposta a uma necessidade do corpo também não é bom. Se o coração acelera, dependendo do esforço que se fez, pode ser normal, certo? O coração, ele pode chegar a uma determinada frequência, uma frequência cardíaca inclusive bastante elevada. Gente jovem, por exemplo, uma pessoa de 30 anos de idade, por exemplo, a frequência cardíaca, ela pode chegar a 190 batimentos por minuto, quando o normal é de 50 até 100. Mas em resposta a um determinado momento que ela está ali trabalhando, está fazendo muito esforço físico, o coração pode se acelerar bastante. O que a gente tem que ver é para cada pessoa, a cada momento, o quanto chega essa velocidade. Aqui através do Facebook, né, o Edmar Figueira, ele está perguntando se é verdade que o coração dói. É verdade. Então, todo mundo me pergunta isso: o coração dói, o coração não dói? Existe sempre essa aura de mistério. Então não é mito, né? Não é mito, né? O infarto, por exemplo, que a gente já abordou aqui, a característica do infarto é dor torácica. Não sei se ele me pergunta se é exatamente dentro do coração que você sente a dor. Acrescentou, né? Se sentimos dor no coração. Não sei, eu não sei se a gente poderia dizer que é necessariamente dentro do coração. Porque é o seguinte, Marcos, a gente tem uma inervação que é uma só para definir uma grande gama de órgãos e de localidades dentro do nosso tórax. Diferentemente dos nossos dedos, por exemplo, que eu sei se eu tiver uma pancada no meu dedo indicador, eu não vou confundir. Se eu tiver uma pancada no dedo indicador, eu não vou ficar sentindo a dor no dedo polegar ou então no dedo mindinho, porque aqui a nossa inervação, ela é muito específica. Para cada dedo da mão, ela é muito específica. Para essa região anterior do tórax e do abdômen, ela é meio difusa. Então, quando ele me pergunta se a dor é exatamente dentro do coração, em cima do coração, a gente não tem como definir se dá para sentir essa dor dentro do coração. O que existe são dores no tórax, né? A dor torácica, muitas vezes ela nem é em cima do peito, às vezes ela é na região aqui que a gente chama de retroesternal, que é na titela, né? Como todo mundo conhece, nessa região do externo, por trás dela, né? Você sente essa dor, um desconforto, e isso é a expressão de um coração que está doente, que tá pedindo socorro, né? Muitas vezes não é em cima, não é aquela coisa que você aponta o dedo como a gente aponta uma dor que a gente sente na orelha, né? Porque a inervação dessa região, ela é muito difusa, mas o coração pode sentir dor, e ele dá esses sinais de alerta, por exemplo, quando o paciente tem um infarto, né? Só não é em cima, não é aquela localização precisa e perfeita, é uma localização mais espalhada, né? Temos aqui algumas perguntas, só correr aqui contra o tempo. Me permita, só eu voltar, porque a gente estava conversando sobre o tratamento, e eu falei um pouco sobre o diagnóstico e acabei esquecendo o tratamento. O tratamento envolve aquilo que a gente tinha começado, não dieta, não fumar, não beber, mas envolve sobretudo uma série de medicações que comprovadamente elas aumentam o tempo de sobrevida e diminuem o risco de morte dos pacientes que têm insuficiência cardíaca, né? Eles são a gama principal de tratamento medicamentoso, de tratamento da insuficiência cardíaca. Outro aspecto disso é você tentar corrigir a causa quando existe uma causa para isso. Existe, por exemplo, insuficiência cardíaca só pelo coração acelerado, para a pessoa que até perguntou aí, existe quando o coração está acelerado de maneira anormal e pode haver o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Se você corrige a arritmia, se você corrige esse coração acelerado, você pode reverter ou diminuir o grau de insuficiência cardíaca. Existe, por exemplo, o tratamento de algumas miocardites, você pode reverter, diminuir a insuficiência cardíaca. Então, o tratamento medicamentoso é o grande. Existe a angioplastia
dia, como já foi comentado aí, porque a doença coronariana é um dos pontos para desenvolvimento da insuficiência cardíaca. Se você trata a doença coronariana, você pode melhorar o status da insuficiência cardíaca. E por último, o transplante cardíaco, que eu queria comentar aqui, certo? Que alguns pacientes mais jovens, que a gente espera que tenham uma perspectiva de vida muito longa, tem uma insuficiência cardíaca muito grave, e aí a gente sabe que a gente não vai conseguir segurar aquele paciente somente com remédios durante muitas décadas de vida, e aí às vezes a gente indica o transplante cardíaco, que é uma opção, mas é uma opção mais para estágios avançados e refratários, quando não está conseguindo controlar apenas com medicação. O Dr. Wander Weider volta na próxima quinta-feira aqui no nosso Panorama 95, no quadro Check-up no rádio. Muito obrigado, doutor, por sua participação. Uma mensagem final para os nossos ouvintes? A mensagem para os nossos ouvintes é que a gente tenha atenção, certo, aos nossos sintomas, ao que a gente tem sentido em casa, que a gente tenha cuidado na nossa qualidade de vida, né, no que é que a gente está vivendo, como a gente está comendo, né, a gente às vezes só para pensar quando a doença chega, mas aí a gente pode ter alguns certos cuidados, né, com o que é que a gente está comendo, com o tipo de bebida e a quantidade que a gente está bebendo de bebida alcoólica, com o que é que a gente está fazendo com o nosso corpo, fumando, se expondo a determinadas coisas, para evitar de ter doenças como essa, que é uma tragédia na vida da pessoa, que impacta muito a qualidade de vida.